Muito bem, estamos aqui de volta no nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia, toda segunda-feira, às 17 horas. E antes da gente começar, eu já vou convidar você aí, ó, ative seu sininho, dê o seu joinha e nos siga aí nas nossas redes sociais, Andréia Vieira OFC, vou repetir, Andréia Vieira OFC, tanto no Instagram quanto no YouTube e também nas redes sociais aqui do nosso estúdio M2, né, da Metropolitana Rio, ok? Hoje, pessoal, a gente está aqui com duas convidadas super importantes aqui. Hoje são duas, não uma só não. Hoje nós temos duas convidadas muito especiais que são lá da Defensoria Pública do município do Rio, mas que estão fazendo essa gentileza, vamos dizer assim, né, de nos transmitir informações hoje super importantes. E a gente está aqui com a Luciana. Tudo bom, Luciana? Tudo bem. Prazer. A Luciana ótimo, é psicóloga, mãe de dois filhos, né? Isso, é duas casal? crianças. Duas crianças. Menino e menino? É, Lara e Letícia. Duas meninas lindas, né? Com certeza. E também estamos com a Roberta, né? Assistente social. Tudo bom, Roberta? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Meninas, olha só. Eu sempre começo o nosso podcast com a pergunta, né? Como vocês são no dia a dia, tal, para dar aquela quebrada. Mas, gente, eu tô com meu coração assim, eu olho para vocês duas, eu quero perguntar tudo no mundo, mas eu não posso. É muita coisa. Eu não posso, gente. Eu tenho que me controlar. Não. Olha só, eu sou uma menina que eu tenho que me controlar aqui nessa história, tá? Então a gente hoje não vai fazer tantas perguntas assim, não. Eu só quero saber só uma coisinha rápida assim, como que é ser a profissional, ser a mulher independente e também ser a mamãe. Como que funciona isso no seu dia a dia antes da gente entrar no assunto aqui? É maravilhoso? É bom? Como é que é isso? Eu nem sei se eu sei te responder isso para começar. Acho que é isso. A gente, enquanto... Eu pedi até, né, agradecer o convite aí para estar aqui compartilhando esse momento. E também pedir licença para fazer a minha audiodescrição, que eu falar, né, quem eu sou para as pessoas com deficiência. Eu tenho uma filha com deficiência, então isso também é uma pauta importante na minha vida. Eu sou uma mulher negra no retinta, tenho cabelo escuro, agora tá mais escuro ainda, castanho escuro, na altura do ombro, uso óculos, uma blusa amarela e tô sentada e tenho aproximadamente 1,70 m. Andréia, o que eu posso te falar é assim, é desde sempre, né, gente, enquanto mulher que vive num país que tem muitas desigualdades, de gênero, então a gente desde pequena vive isso, né, enquanto por esse atravessamento. Então, eu sempre entendi desde cedo que era muito importante para mim estar sempre estudando, né, eu acho que minha família sempre passou isso para mim, com todas as adversidades que foram colocadas, e colocando o pé na porta muitas vezes, né, abrindo aí colocando o pé na porta. Então, hoje eu cuido das minhas crianças, cuido da minha casa e faço trabalho aqui na Defensoria e outros trabalhos também que não só são remunerados, né? Então, que também são importantes para mim. Também escrevo poesias. Que legal! Acho que gosto de dançar. E olha... então, fala dessa multiplicidade que somos, né? A gente nunca é uma coisa só. Então, somos múltiplas e podemos fazer muitas coisas. E você, Roberta? Como que é o seu dia a dia? Casada? Tem filhos? Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Antes de iniciar também, vou fazer minha autodescrição. Correto. Sou uma mulher branca, de cabelos compridos, castanhos claros, quase ruivos. Tô com uma blusa branca, com uma listinha, 2 listras pretas. E sou uma mulher de estatura baixa, enfim. Bom, não sou casada, não tenho filho. Já fui casada, não sou mais. Não tenho filhos, mas sou assistente social da Defensoria Pública há quase 9 anos. E eu faço doutorado, né? Adoro uma sala de aula. Adoro, acho que eu vou ficar para sempre, enquanto eu puder continuar estudando, eu gosto muito. Mas também gosto muito de viajar, né?
Também gosto de dançar, assim como a Luciana, e gosto muito de curtir minhas amizades. Muito bom, Roberta. Que bom, gente. Então, assim, agora as meninas que nos assistem, né, as mulheres, já viram um pouquinho do perfil de quem são cada uma. Agora a gente pode efetivamente entrar no nosso assunto, porque hoje o tema, né, são políticas públicas para crianças e adolescentes. Então, eu posso começar contigo, né, Luciana? Pode. Né? No sentido de falar de políticas públicas para crianças e adolescentes, eu começo a ter essa visão do meu próprio município. Uhum. Até porque, assim, eu não posso muito falar do município de onde eu não moro. Então, acho que é legal eu dizer um pouco daquilo que eu vejo no meu próprio município e que não me agrada. Né? Eu vejo poucas políticas públicas para crianças, umas outras políticas são politicagens para crianças e, efetivamente, o que se faz para esse nicho, né? Nicho, que eu digo para esse grupo, é muito pouco do que realmente deveria ser feito para que essa sociedade ela evolua dentro desse município. Não sei como que é o olhar e a visão de quem trabalha dentro de uma defensoria pública no município do Rio, porque eu acho que esse é o desenvolver de vocês, né? Não é no município de Caxias, mas acredito que seja basicamente o mesmo nível de problemas, de dificuldades, né? Então, como que é isso? Existe política pública, de fato, dentro dos municípios ou dentro do estado, falando da defensoria como o âmbito estadual, né? Bom, André, primeiro agradecer sua pergunta. Acho que falar de infância e adolescência é sempre muito oportuno e necessário. Sim. A gente, enquanto defensoria pública, a gente é Estado, a defensoria pública do Estado. Atualmente a gente tem uma atuação um pouco mais localizada no Rio por conta de uma restrição mesmo de número de profissionais, enquanto equipe técnica, que nós somos uma equipe que presta assessoria, defensoria pública, né, defensores e defensoras, enquanto psicóloga e enquanto assistente social, mas o nosso olhar é Estado, né, do Rio. Então, quando a gente fala de criança e adolescência, assim, as políticas, é muito comum se ouvir falar, quando se ouve políticos falarem, ou quando estão em campanhas, assim, que criança e adolescência é prioridade, né? Principalmente criança. Criança é sempre prioridade nas políticas. Mas quando, de fato, assim, as políticas se efetivam, e efetivar acontecer a política, né? Sair a política do papel. Né? Falando, assim, de uma linguagem bem objetiva e transparente, assim, quando sai ali a política, tô falando política enquanto legislação, mas assim, existe a política enquanto legislação, que ela tem que se promover, existe uma legislação, existem princípios que essa política tem que estar empregada, e aí cada município vai executar a sua política. Política pública, né? Seja na área da assistência social, seja na área da saúde, da educação, da habitação, do esporte, lazer, cultura. Então, assim, cada município vai executar, mas tem ali uma diretriz federal, aí dependendo da política, me falando do SUAS, é federal, o SUS. Então, a forma de executá-la vai ser regionalizada, né, que vai ser. Mas o que acontece, isso de uma forma, assim, muito ampliada, é que a gente não vê a prioridade, de fato, da infância e adolescência. Por que a gente não vê essa prioridade na execução das políticas? Porque é preconizado uma série de serviços dentro das políticas para crianças e adolescentes. E aí eu acho que a Roberta pode até ir um pouco mais além em relação a isso, quando ela fala da política de assistência e tal. Mas assim, dando um exemplo, por exemplo, esporte e lazer. A gente precisa e tem que dar prioridade a esporte e lazer dentro das nossas cidades. A política de esporte e lazer. E quando a gente se depara com uma criança e um adolescente, quando está em contraturno escolar, que atividades tem, por exemplo, aqui no seu município, de esporte e lazer para essas crianças, né, quando estão no contraturno, ou quando estão no fim de semana, por exemplo? Sabe? Então, que políticas são oferecidas, né? E aí, assim, fala-se muito da prioridade, mas pouco se executa essa prioridade na infância e na adolescência.
sabe? Então, isso é sim, uma deficiência da execução das políticas. E falando um pouco do Rio de Janeiro, né? Eu acho que isso é de uma forma geral. No Rio também temos essas deficiências. O município do Rio também tem. Também tem. Se a gente for, por exemplo, aí para até para política de esporte e lazer, né? Se a gente for para isso quanto política pública, e até mesmo na saúde. Então, assim, temos um número de CAPCIS, né, que é o dispositivo aí de cuidado, né, da atenção psicossocial para crianças que estão em sofrimento psíquico. É um dispositivo necessário e fundamental dentro da política de saúde, da rede de atenção à saúde. Os CAPCIS são em números muito menores do que o necessário, né? O necessário o quê? Para cobrir aquela população que precisa. E que está discriminado na nossa política, lá na nossa RAPS, né, nossa legislação, tem o número de CAPCIS que precisa ser preconizado de acordo com a população, né, de munícipes ali. Então, no Rio, a gente tem um número muito inferior ao necessário. E se a gente for ampliar por estado, isso também acontece. Entendi. Então, assim, não é quesito só de um município. Eu entendo que seja uma deficiência no estado do Rio. Sim. Essa questão de políticas públicas para crianças. Eu observei, vocês podem até me corrigir ou me orientar, que essa questão de centros de atendimento a crianças com utilização de substâncias químicas, parece que só tem um de recuperação, só tem um no município do Rio. Não existe em outros municípios esse centro de reabilitação. Eu não sei bem falar o nome, mas você pode me dizer melhor. Uhum. Mas isso também é uma política pública que poderia ser implantada em outros municípios, porque eu penso que em 92 municípios não dá conta de ter esse atendimento, correto? Você está falando aí, entendo que é das UAS, né, que são as unidades de internação, que é um dispositivo da atenção psicossocial preconizado para casos mais agudos, para crianças e adolescentes que fazem uso, aí um uso mais prejudicial. E temos os CAPCIS, que são esses centros de referência também, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que fazem esse cuidado, esse manejo, mas algumas situações elas precisam ali de algo mais específico mesmo de cuidado, e esse seria esse dispositivo, né, as UAS, as unidades de internação. Isso. Sim, nós temos no Rio só uma, né, mas acho que seria importante a gente focar também na necessidade dos CAPCIS, né, da ampliação dos CAPCIS. Por quê? Os que já existem, as famílias, né, e é o que a gente escuta lá na defensoria, a dificuldade de acesso, porque imagine que tem numa região, mas aí a família, né, vai se locomover por uma região que fica muito longe do seu acesso, e que dentro dessa dificuldade, são crianças autistas, crianças com muitas necessidades ali específicas, que têm a própria dificuldade, assim, de locomoção mesmo, né? O transporte público, a dificuldade do transporte público, o tempo de deslocamento. Então, além de ter em número deficiente, também onde existe, é muito distante da região de moradia da pessoa. Então, a gente precisa que as políticas facilitem o acesso, né? Assim, que esses dispositivos de cuidado sejam ali no território, né? A escola precisa ser no território, a saúde precisa estar no território, o lazer precisa estar no território. A gente está falando de crianças, né? Crianças que a gente está sempre colocando ali enquanto prioridade, mas que, de fato, assim, as famílias que têm, né, mais de uma criança ali, enquanto uma está na escola, ter que levar a outra para tratamento, e aí voltar. E geralmente são mulheres que se empenham mais nesse cuidado, né? A gente sabe que, historicamente, mulheres que ficam mais sobrecarregadas nesse cuidado com as crianças, ainda mais quando tem crianças com deficiência, né, que é muito comum que os companheiros, pais ou outros responsáveis, assim, fujam, assim, desse cuidado, que é um cuidado muito, muito dedicado, que precisa de muita atenção, e que muitos afazeres. Então, a gente
tem mulheres que ficam muito sobrecarregadas. Então, pensando toda essa logística, eu marco bastante o CAPCI, né, que é um dispositivo de cuidado importante dentro da nossa saúde mental, e o quanto que a gente tem isso em dispositivos assim, de deficiência, né? E poderiam ter mais CAPCIs, né, dentro do município. Por exemplo, no nosso aqui são 4 distritos, a distância de um distrito para o outro chega a ser de quase 30 quilômetros. Então, às vezes é mais fácil chegar em Petrópolis do que chegar em Xerém. Tem coisas assim, que são cálculos feitos assim. Então, assim, se você tem um atendimento de emergência no primeiro distrito, que só atua no primeiro distrito, quem está lá no quarto tem essas dificuldades todas. Eu entendo que a necessidade de ter mais CAPCIs, então, seria bem colocada nesse momento. Mas eu também penso que se colocar também pelo menos uma unidade dessa de internação em cada município, ou então em alguns municípios que são mais recorrentes, também seria um bom caminho para esse problema, né? Porque nós temos muitos problemas nesse sentido, de crianças que são envolvidas ou são usuárias de entorpecentes ou de uso químico, e que não tem essa cobertura. Por exemplo, instituições que abrigam homens e mulheres, que não, por lei não podem abrigar adolescentes, né? Esses adolescentes, eles ficam vulneráveis. Então, se a gente só tem uma unidade nesse sentido no município do Rio, a carência, então, ainda é só o CAPCI. Você acha que é o suficiente, ou deveria ter mais unidades como essa? Eu acho. Acho que quando a gente fala de infância, a gente fala assim de cuidado, né? De cuidado de uma forma geral. A gente fala de um cuidado integral, um cuidado que tem que ser partilhado com as políticas, né? Sim. Eu dei aqui o exemplo da política de saúde, e da política de esporte e de lazer. Um conjunto, né? Conjunto. Então, acho que pensar a infância, pensar as políticas, né, e de uma forma integrada, porque a criança vai para a escola, a criança, quando precisa de um atendimento mais específico ali na saúde, né, que eu trouxe a situação na saúde mental, ela precisa ter, mas também ali na atenção básica, quando vai ali na sua unidade de saúde do território, esse serviço precisa estar garantido. Então, acho que, assim, falar das políticas, falar do atendimento, acho que é importante a gente pensar assim, falar dessa forma, ter esse olhar global, né? Ter esse olhar de que essa circulação, né, ali do território, sim, com essas políticas que são preconizadas, mas a gente, no dia a dia, a gente sabe que não são efetivadas da forma que precisam ser efetivadas, né? E agora, mais específico que você trouxe em relação aqui ao município de Caxias, acho que um caminho, assim, seria dialogar com a própria gestão em saúde, né? Com a própria gestão em saúde, até para fazer o diagnóstico, de fato, se falta esses equipamentos. Eu trouxe aqui esse exemplo do Rio, mas assim, eu não posso afirmar agora, categoricamente, se aqui em Caxias existe, né, de uma forma assim, mapeada, diagnosticada, a deficiência desse dispositivo de saúde, mas assim, quais são as formas de cuidado que existem para a situação, né, de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade psíquica que com crianças e adolescentes, sabe? E aí, falando de uma política integrada, seria assim, pensar não só no âmbito de uma situação de internação, mas assim, porque a arte cuida, né? Quando a gente fala assim, o esporte cuida, a arte, o esporte cuida, e o dispositivo de saúde também é necessário, mas assim, ele sozinho ainda além do que a criança e do adolescente, né? E que todos nós precisamos, né? A gente, quando vai se cuidar, a gente tem vários jeitos e várias formas de cuidar, né? Então, assim, a saúde é importante, mas ter ali o dispositivo da assistência social também é importante, necessário, porque eu acho que a Roberta vai entrar um pouco nisso, de falar, assim, quais são os serviços oferecidos pela política de assistência social, assim, quais de fato
deveriam estar e que não acontece. Então, falar integração das políticas é essa, assim, quais estão preconizadas, né? E por que não acontece? Né? O que tem aqui na região, no município, que não acontece, o que está preconizado, o que é direito, mas não acontece. E onde a gente vai recorrer, já que não acontece, que está preconizado? Então, assim, entender ali o porquê não acontece, quais são as deficiências que não levam a acontecer e onde se cobrar, né? Quais são os locais, os espaços aí de direito para se cobrar a política que não está sendo efetivada. Entendi. Por falar em assistência social, nós estamos aqui, né, com uma assistente social que vai poder falar um pouquinho, Roberta, dessa questão da assistência social no todo, né? Qual é a necessidade que a população tem porque assim, quando se fala de assistência social, vamos falar assim no genérico. A assistência social que é falado no modo geral é segunda via. Segunda via disso, segunda via daquilo, não sei o que. Vou lá na assistência social, cadastro único. Né? Aqui no município se gera essa informação na mente das pessoas. Mas eu gostaria, hoje eu vim proposta nesse podcast a trazer informações, a deixar um registro nesse vídeo para que outras pessoas divulguem, compartilhem o que realmente é necessário que a população saiba. Para que serve a assistência social? Qual obviamente, está além de um pedido de algum documento, está além. Qual é o direito que realmente a sociedade, a população tem diante de uma assistência social dentro de um município, né? Uhum. Você tocou num ponto bem importante, Andréia, porque as pessoas, por exemplo, o CRAS, né, onde as pessoas vão muito para fazer o cadastro único, que é a porta de entrada para o benefício Bolsa Família. As pessoas confundem o CRAS como polo de cadastramento de CAD único, que é como se fosse para o CRAS só para tentar o Bolsa Família, quando na verdade o CRAS oferece diversos serviços, né, que a população pode estar utilizando. E que não sabem. A gente fala de Sistema Único de Assistência Social, como se fosse o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. E dentro do SUAS existem serviços de proteção. Então, a gente tem serviço de proteção básica, que é o CRAS, né, serviços de proteção de média complexidade, que é o CREAS, e serviço de proteção especial, né, de alta complexidade, que são os abrigos, né, os abrigos de família, de crianças e adolescentes. A gente fala abrigo numa forma mais popular de falar, mas a gente chama serviço de acolhimento institucional, né, que são popularmente conhecidos como abrigos. Então, são vários serviços. No CRAS, você tem o serviço de proteção e atendimento integral à família, né? Você tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é como se fossem grupos de convivências divididos por faixa etária. Então, tem primeira infância, 0 a 6 anos, tem criança na segunda infância, tem para adolescente, tem para idosos, tem para mulheres, né? Que são serviços onde as pessoas vão ter trocas culturais, vão ter atividades de lazer, esportivas, vão aprender com a experiência um do outro, né? Porque a intenção do CRAS é trabalhar a prevenção. A prevenção do quê? De situações de violações de direitos, né? Porque a situação de extrema vulnerabilidade social, de extrema pobreza, ela te deixa vulnerável a situações de risco. O que são as situações de risco? Violências, né? Então, o CRAS, ele trabalha a prevenção. Ele trabalha a prevenção para que não ocorra violência, para que não haja o rompimento de vínculos. Né? Então, para trabalhar a prevenção, tem um acompanhamento familiar, tem as atividades de grupo, né, que a população pode estar acessando, né, para além do cadastro único e do Bolsa Família. Né? Então, assim, a população precisa conhecer os serviços da assistência, né, até para poder cobrar. E esses grupos de convivência, eles funcionam no contraturno escolar. Então, é importante que a pessoa vá no CRAS da sua região e falar, eu queria saber se tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ou só grupo de convivência, para ficar mais fácil. Eu quero saber se tem um grupo de convivência para o meu filho. Quantos anos ele tem? Tem tantos anos. Né? E às vezes o CRAS faz parcerias, não tem um espaço físico ali, mas tem parcerias com outras instituições, que pode estar encaminhando, né? Instituições do terceiro setor, que também tem
oferece atividades esportivas de lazer. Enfim, eu acho que é isso que a Luciana falou, de integrar as políticas públicas, né? Porque são vários serviços e quando a gente fala de cuidado, a gente fala de cuidado integrado. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de capsímetro, a gente fala de CRAS também. Né? As políticas, elas estão o tempo todo se comunicando. Né? E o CRAS, ele trabalha isso para prevenção, fortalecimento dessa família para que não haja situações de violência. Aí quando há uma situação de violência, aí já é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que vai estar trabalhando com aquela família para acessar a situação de violação de direitos, né? De violência, no caso. Mas não sei se eu me fiz explicar, né? Mas muito assim, bem. Eu acho que é isso que a população precisa saber. Não, foi perfeito. Agora, eu tenho uma pergunta, assim, já passando, assim, pela informação. Os serviços de assistência social de cada município dispõem em algum momento de atenção à questão de alimentação da família? Por exemplo, se tiver uma família com necessidade alimentar. Então, antigamente existia a cesta básica, antes do Bolsa Família, né? Isso. O Bolsa Família, ele veio para substituir. Porém, em muitos municípios, a cesta básica, ela é considerada como um benefício eventual. Eventual é isso, eventualidade, uma emergência, tá? Eu já trabalhei no município em que a cesta básica era um benefício eventual. Para que situações? O benefício está bloqueado, a família precisa comer, vai fazer o quê? Tem que dar a cesta básica. Entendi. Né? O benefício está bloqueado, a família precisa comprar alimentos. Você vai fazer o quê? O sistema bloqueou por algum motivo que ela vai... Mas ela está numa situação emergencial que ela precisa comprar comida. Então, você precisa ter essa previsão. Agora, cada município tem lá o seu decreto de benefícios eventuais. Né? Então, precisa saber se... aquele município onde a pessoa mora dispõe dessa... Se dispõe desse benefício eventual, entendeu? Porque é importante, né? Para essas situações emergenciais. Mas, em tese, o Bolsa Família veio para substituir isso. Mas existe, sim, essa importância de ter a cesta básica para esses momentos emergenciais. Ah, tá. Então, é só para eventuais, porque a condição do Bolsa Família já... às vezes o benefício está bloqueado, então a família está em situação, mesmo recebendo o benefício, está em situação de extrema pobreza, né, por, enfim, diversas situações ali. E aí, o profissional que vai estar atendendo o CRAS, ele vai estar fazendo um estudo junto àquela família, né, para saber a necessidade, né, a equipe técnica, no caso, assistente social, psicólogo, que está acompanhando e atendendo aquela família, vai ver a necessidade dela ali naquele momento. Você acha que você acha que a escola ela tem também esse papel social também de informar ao município essa questão, ou de informar a defensoria, não sei se isso cabe, essa questão da vulnerabilidade da criança? Posso até perguntar isso a escola tem a obrigação, sim, a escola faz, assim, não estou dizendo que deveria fazer, tá? Mas a escola tem que comunicar, sim, ao Conselho Tutelar qualquer situação de violação de direitos e pode, sim, acionar a rede, CRAS, né, CREAS, para poder estar encaminhando as famílias. As políticas, elas precisam estar integradas. E a escola faz parte disso. A escola não está apartada disso. A escola é o elo, né, vamos dizer, dessas políticas. Em muitas situações, é na escola que vão identificar que a criança está passando fome. Isso. Que a criança está doente. Sofrendo alguma violência. Que é um ambiente de confiança que essa criança está. Geralmente as violências, elas são ou percebidas, nem sempre as crianças relatam as situações de violência, mas às vezes elas são percebidas por pessoas que estão próximas, né? E a escola, às vezes, é um amigo na escola, uma amiga na escola, a professora de maior confiança dessa criança. Então, isso, assim, a escola é fundamental, né? A escola faz parte desse sistema de garantia de direitos. Quando a gente fala da infância, que a gente está falando aqui, das políticas também, é esse sistema de garantia de direitos. Isso. Então, são vários entes que compõem esse sistema de garantia de direitos. Então, a escola é fundamental nessa
nessa rede, né, composição de rede. E as políticas, elas, assim, deveriam, de fato, assim, né, conversar e se falar, porque é isso, quando a gente fala de criança, a gente não fala de uma criança sozinha, a gente fala de uma família junto, né? A gente não pode falar de uma criança. Mãe, né? O que for, cuidadores, responsáveis, né? Seja o que for, mas as crianças têm famílias, né? As crianças têm famílias. E quando a gente fala de cuidado com criança, a gente fala de uma rede de proteção. E essa rede que tem que garantir essa proteção, tanto uma rede de políticas, né, públicas que deveriam ser integradas, né? A gente sabe que, de fato, assim, muito difícil o diálogo entre as secretarias, entre as próprias políticas, a gente sabe que existe essa dificuldade, mas não é por isso que a gente não pode, de fato, colocar a necessidade desse olhar e dessa integração quando a gente trata de criança e adolescente. Então, essa criança e adolescente não é um ser sozinho, tá? Não apareceu e pronto, assim, tem uma família que tem que ser olhada junto, e essas políticas precisam acontecer, de fato, para garantir a proteção dessas crianças e adolescentes, principalmente também no que tange a questão da violação de direitos, né, e de violências, das múltiplas violências, que é uma grande, a gente sabe, é uma grande dificuldade das políticas se falarem em relação quando tem alguma violação de direitos. No quesito violência, né? Violências das distintas manifestações, são vários tipos, né, de violências. Isso aí, porque eu ia tocar nesse tema agora, por quê? Conversando com a doutora delegada Fernanda Fernandes, dos questionamentos foi esse. A dificuldade da delegacia, estamos falando da delegacia, de registrar esses casos, porque geralmente a mãe, ela demora, ou não vai, ou demora a registrar por uma série de motivos. Isso a gente em conversa, né? Extra. Mas isso tem dados do ISP também. Um dos motivos, a mãe tem medo de levar a informação até a delegacia, porque não sabe o que poderá acontecer com ela dentro de casa. Ou ela tem medo de perder o local onde ela mora e viver na rua, ou ela tem medo de que o agressor, que geralmente é quem está morando com ela, vá matá-la ou matar a menor. Então, assim, tem vários tipos de casos nesse sentido. O que dificulta a própria delegada na resolução dos casos. Ela sabe que tem muito mais episódios ou muito mais estatísticas do que aquela que ela apresenta. E isso ainda piora, porque se ela tivesse dados mais completos ou mais evoluídos, melhoraria também na questão das políticas públicas do município ou do estado, enfim. Então essa é uma grande dificuldade do próprio responsável ali, o adulto, de denunciar. Primeiro passo, né, de falar. Muitos fazem, muitos denunciam, mas muitos, no caso de mulheres que estão ali sob uma opressão ali, né, masculina, ou daquele chefe ali de família, ter medo de fazer esse tipo de denúncia. Então, o que torna pior ainda nessa questão de direitos e garantias da criança, a questão da violência. Às vezes não é nem a violência sexual, mas é a violência, porque são vários tipos, é a violência verbal, é a agressiva, né? Psicológica, a de pressão, né? De botar física, né? Enfim, então essas então, assim, de psicológica, as mulheres praticamente nem têm noção. Conseguem reconhecer, né? Do que... Nem tem noção. A criança já não tem, ela sente, chora e tudo, mas ela não tem noção do que é uma violência psicológica. E a mulher, na sua fase adulta, sendo ali mãe ou protetora, né, matriarca ali daquela família, ela está tão sofrida naquela situação que ela não leva em conta aquele ser lá, né, chamando ela disso, daquilo. Então ela já tornou aquele sofrimento comum, aquela coisa comum que ela não sabia. Eu estou te dizendo isso por alguns relatos que eu observo de mulheres que falam que não sabiam, que não tinham se tocado, que estavam sendo agredidas
psicologicamente, e que numa palestra que a gente faz ou que a gente promove junto com outras redes, elas se tocam. Poxa, realmente, choram. E aí elas caem em si que elas estão sendo agredidas há muitos anos até. Sim. Né? Não no físico, mas no mental. Então elas estão sendo até escravas daquilo ali. E aquela criança está indo junto, no mesmo caminho. A criança faz parte, né? Então, talvez tivesse... por isso que eu penso que talvez nós tivéssemos que ter mais políticas públicas nesse sentido de proteção, de, como vocês falam, que eu concordo, que seja integrado, né? Que é uma coisa coladinha na outra. É um assunto, vamos dizer assim, são vários departamentozinhos dentro do município, mas que todos eles têm que andar de mãozinhas dadas para que aquilo, no final da história, aquilo seja eficaz na vida daquela criança, daquela sociedade, daquela pessoa. E até para essa mulher romper o ciclo de violência, ela precisa ter apoio das políticas. Né? Até para essa mulher sair do ciclo da violência, ela precisa ter apoio das políticas públicas. Né? Então, aí, mais uma vez, a gente toca nesse assunto da articulação das políticas públicas. Ela precisa estar fortalecida para sair daquela situação, porque às vezes é dependência emocional, é dependência financeira, enfim, é uma série de fatores que faz com que ela permaneça na situação, né? E que ela sofra violência, que o filho também acaba sofrendo, né? E acho que muito oportuno, assim, você trazer essa questão da delegacia, Andréia, porque a gente está falando da política de segurança agora, né? Estamos falando das delegacias, políticas de segurança, e que o espaço das delegacias, o ambiente, né, policial, ele dificilmente ele é um ambiente acolhedor, né? Para quando se vai fazer uma situação dessa de violação, assim, de direito da criança, né? A violência aconteceu com a criança e contra a mulher. Então, acho que esse é um fator importante, assim, como que esses agentes de segurança recebem, como que acolhe e como que consegue manejar essa situação de forma que a pessoa sinta, assim, confiança em ir e estar naquele espaço. Então, o que a gente vivencia dentro da defensoria, nos atendimentos que a gente faz, é que esses locais, eles são locais que as pessoas não se sentem confortáveis, né, e seguras em ir, por conta de muitos medos, por conta, assim, de julgamentos, né, por conta de muitas situações, né, que já ouviram falar, o que acontece até pelo certo despreparo, assim, de alguns agentes ainda, né, em lidar com essas situações, enquanto mais com criança e adolescência, né, não só na política de segurança, até outras políticas, né, assim, é muito difícil também, acho, profissionais para fazer, né, um atendimento qualificado, assim, para a criança, né, e para a mulher também, que sofre violência. Então, acho que nós já caminhamos bastante, hoje temos inúmeras políticas aí, né, para mulheres, mas de fato, não sei se seria assim, ter mais, mas assim, efetivar as que já acontecem, sabe, assim, nós já temos, assim, muitas que já existem, mas assim, o município está executando, o município está fazendo o que tem que fazer, o que está preconizado, né, eu acho que essa é uma pergunta, né, que munícipes, né, precisam, sim, né, quem morador precisa fazer, e se não está acontecendo, porque não está acontecendo aqui no meu município. E lembrar também que a Defensoria Pública é esse espaço também de sistema de garantia de direitos, né, para essa criança, né, e também para acolher essa mulher que sofre violência. Então, necessariamente, vai ser a delegacia de polícia que vai de primeira vez, né, e até para chegar a uma delegacia, talvez essa mulher precise, assim, de um amparo, sabe, de um suporte, porque todo esse caminho, né, de enfrentar um processo judicial, às vezes, né, que às vezes gera um processo ali de alimentos, ou gera até um processo da própria violência. Então, tem um caminho aí percorrido depois que abre um processo judicial. Então, assim, para ter forças, né, para ter um amparo, para lidar com tudo isso, não necessariamente vai ser na delegacia naquele momento, né? É importante, tá? É necessário, mas talvez para chegar a esse momento de ir na delegacia, ela precise ser acolhida em outro espaço, né, também. E aí esse outro espaço também é a Defensoria Pública. Então nós temos um núcleo de atendimento de defesa da mulher,
tá? O NUDEM, que atende mulheres vítimas de violências, das inúmeras violências. E temos nós aqui a coordenação de direitos de criança e adolescente e temos as defensorias que estão nas regiões, né? Então, assim, a Defensoria é Estado, então está regionalizada. Então, aqui em Caxias, temos os núcleos da Defensoria, né? Os núcleos de primeiro atendimento. Então, é olhar, né, para a nossa população, olhar a Defensoria como esse lugar de defesa de direitos. E como lugar de acesso a todos. Porque o que eu também observo, isso eu estou falando de relatos, experiências de pessoas que nos cercam. O que eu observo é essa coisa de ter esse distanciamento da defensoria, né? A população tendo os seus direitos violados e sabendo que podem recorrer, porque existe um órgão para isso, que é a Defensoria Pública, mas que elas, por algum motivo, ou na mente, ou nos comentários, ou no mundo fantasioso, afasta essa população da Defensoria Pública. E as pessoas não conseguem entender que esse é um dispositivo a seu favor, ligado ao seu favor. Só conseguem entender o seguinte: se eu não posso pagar um advogado, eu vou à defensoria. Esse é o clássico dos clássicos, assim, de uma sociedade. Eu só vou procurar a defensoria se eu não tiver recursos para pagar um bom advogado. Estou falando isso porque é a minha área. Então, assim, e não é isso. Eu entendo que não é isso. Eu entendo que a Defensoria Pública é um dispositivo que está a nosso favor, a favor de todos, toda a sociedade, e que todos têm esse direito de acessar para descobrir os seus direitos. Ela dá esse acesso. Por exemplo, aqui no município, nós temos aqui o acesso à nossa defensora Patrícia, que é uma pessoa muito acessível e que ela criou, não sei se criou, mas trouxe esse projeto Defensoria de Portas Abertas, para que nós, sociedade, pudéssemos ter voz nessa reunião e que a defensoria, de alguma forma, pudesse ser um elo ali dessa coisa dos pequenininhos se unirem e ali trazer alguma solução para esses problemas que a gente mesmo apresenta ali. Então, a gente vem, apresenta um problema, ela ouve. No mês seguinte, ela já traz alguém para poder responder por aqueles problemas e ali juntos, não é ela a defensora, a super, né? Não, mas ali juntos nós criamos algum mecanismo que a gente consegue ir diluindo aqueles problemas aos poucos, né? Em dose homeopática, porque cada pessoa ali, minha filha, é um negócio, é um babado, então... né? Então, é muita coisa. Então, mas eu me sinto bem. É o que eu quero dizer a vocês, que eu me sinto bem. Então, se eu, cidadão normal, comum, vou ali, ouço, levo as minhas demandas também, como cidadã. Estou vendo um problema na minha rua, um problema não sei aonde, problema... Defensora, como podemos resolver isso? E ela vai, de alguma forma, unir esses pontinhos de políticas públicas e vai ajudar. Então, por que não a população também não pode fazer parte disso? Toda a população, assim, uma parte dela, enfim, procurando buscar conhecimento sobre os seus direitos. Tem um caso assim, muito clássico que eu falo, que é a pessoa não... está lá no cartório e os preços do cartório, né, fala lá, né, certidão tal, X, certidão tal, X. Mas ninguém nunca parou para pensar se ela não tem direito a fazer alguma certidão daquela gratuitamente. Quais são os direitos que ela tem gratuitamente? Porque existem esses direitos. Sim. Né? Aí, o que eu fiz? Tinha um conhecido, me deu ele colocou vários tópicos assim no papel, que ficou até bonitinho. Mas eu li lá, Defensoria Pública. Aí eu fui lá na internet, busquei para ver se conferia o que estava escrito ali com o site oficial da Defensoria, para você não passar uma mensagem que não é verdadeira. E lá estava direitinho, conforme estava no site.
quais eram os direitos do cidadão utilizar os serviços cartorários, os serviços públicos, de forma gratuita. Então, eu só modifiquei algumas coisinhas para fazer exatamente conforme a Defensoria orienta. Maravilhoso. E fiz como fosse uma cartilha. E toda vez que alguém me pergunta como utilizar aquele serviço porque não tem condições, eu dou a cartilha à pessoa. Ótimo, eu quero essa cartilha também, ó, que ótimo. E a pessoa vai lá. E a pessoa vai lá e ela segue. Isso aqui eu posso fazer. E não tem mais argumento em cartório. Porque quando chega no cartório com o seu conhecimento, o conhecimento dele tem que bater com o seu. Ótimo. E Andréia, assim, a defensoria, ela realmente é para atender pessoas hipossuficientes, né? Que a gente fala, pessoas que não têm condições de pagar advogado sem que isso comprometa sua renda familiar. Mas não só. A defensoria também atende populações em situação vulnerável. Mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes, população LGBTQIA+, né, idosos, pessoas com deficiência. Então, a defensoria também abrange esse público em situação vulnerável. E por trabalhar na tutela coletiva, né, atuar no interesse da coletividade, quando a gente fala coletividade, a gente fala população no geral. Tutela coletiva é esse interesse. Atende uma parcela da sociedade muito maior. Porque quando a doutora Patrícia, por exemplo, faz uma cobrança ao município de melhorar um hospital público, de melhorar os equipamentos de saúde do município de Duque de Caxias, ela está, com isso, atingindo uma parcela da população muito maior. Então, não é como você falou, não é só aquela visão restrita de só quem não tem como pagar advogado, sabe? Tem toda essa... Você vê, uma outra situação... uma vez uma pessoa veio me procurar porque a instituição dela, religiosa de matriz africana, estava sendo alvejada, né? Vamos entrar na questão aqui, eu só quero dizer o porquê disso. E aí eu fiquei observando, eu falei assim, mas a sua instituição, ela é registrada? Ela tem CNPJ? Porque como é que a gente vai começar uma briga se a gente não tem uma legalização de um processo, né? Não, doutora, não é. Então, a gente tem que começar a legalizar. Para começar. Para brigar por isso aí, a gente tem que legalizar. Lá vai eu procurar a Defensoria Pública de novo. Tá entendendo? Então, eu procurei, vi que tem um projeto desse no Rio. Tem. Né? Fui até lá me informar como isso funcionava. Já estava no Rio mesmo. Fui lá, me informei. Que de 3 em 3 meses é feito uma espécie de mutirão de legalização de instituições. Não sei como está agora, mas na época, até sim, tempo ainda atrás, acontece. E aí, eu falei assim, poxa, mas se eu estou fazendo isso para uma instituição, quantas instituições não estão passando o mesmo processo? E quantas ONGs podem estar irregulares, fazendo coisas que vão prejudicar, que inocentemente poderão até prejudicar aquelas pessoas naquele convívio, podendo elas estarem legalizadas direitinho, recebendo seus recursos, tudo direitinho. Vou ver isso aí. Aí comecei. Daqui a pouco foi aparecendo um, aparecendo outro. Eu não sei te dizer quantas, mas de matriz africana, o que eu viabilizei informando a eles sobre isso, fiz outra cartilha. Aí, ó. De instituição. Aí você vai lá, tal dia, e vocês vão... Procura informação, liga para esse telefone que é o da Defensoria, e eles foram. Aí foi evangélicos, foram matriz africana, todos que tinham suas instituições. Resumo da história. Os mesmos que estavam sendo alvejados, né, por essa questão, com as suas instituições legalizadas, eu pude pleitear isso na LERJ com um projeto de lei para trazer a esse município uma delegacia de proteção a instituições religiosas. Por quê? A Defensoria foi o mecanismo que legalizou as instituições e para elas serem reconhecidas como instituições na LERJ, para a LERJ criar esse projeto e trazer para o município, elas precisavam ser legalizadas. Elas não podiam ser assim, eu sou dono disso. E requerer. Então, criou-se um grupo grande de instituições que nós solicitamos e foram ouvidos e está lá. E daqui a pouco a gente vai trazer uma delegacia de proteção
a instituições. É mais um mecanismo de proteção. Então, assim, eu fico pensando, se a gente tem algo como a Defensoria Pública a nosso favor, por que a gente não pode expandir isso? Por que a gente não pode informar isso à população? Você tem seu direito. Você não precisa estar sofrendo aí dentro de casa. Você pode procurar o CRAS, você pode procurar os órgãos do seu município. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública, que ela pode te te dar todo o acesso que você precisa. No nosso caso, que eu sou do Conselho de Segurança, tem o ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, que é, vamos dizer, a nossa Defensoria Pública, entre aspas. Tudo que a gente precisa informar de segurança pública, a gente passa para o ISP. E o ISP nos dá curso, nos dá tudo gratuitamente. E eu posso divulgar isso à população. Então, quando eu tenho as reuniões do conselho, eu divulgo ao pessoal, tem o ISP, procura o ISP, informa o delegado, a policial tal, não sei o quê, e as pessoas vão se sentindo mais seguras. E fortalece mais essa sociedade. Eu queria te fazer uma pergunta. Essa questão das políticas públicas na assistência social, tem um custo para isso? Tem um investimento para isso? Como que funciona isso? Mas assim, não precisa você explicar, porque eu sei que você não é dessa área. Mas existe algum caminho que a população possa investigar, por exemplo, o que está acontecendo no meu município que não está funcionando isso? Alguém está investindo nisso? Quem investe nisso? Então, existe o financiamento federal, né? Existe a responsabilidade dos municípios na execução da política. Então, se a população quer saber o que está acontecendo, por que o serviço não está sendo executado, ela pode ir no Conselho de Direitos. E aí, no município, você tem o Conselho de Saúde, você tem o Conselho de Assistência Social, você tem o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Educação. Né? O Conselho Municipal de Educação. E aí, no CRAS, por exemplo, se tiver algum serviço que não está sendo executado, ela vai no Conselho Municipal de Assistência Social, que é o órgão de monitoramento das políticas públicas. Formulação e monitoramento das políticas públicas, entendeu? Perfeito. É um órgão de controle social, que tem representantes do governo, da sociedade civil, né? Que tem representantes da sociedade civil, onde a população tem voz e pode estar lá cobrando, exatamente. Então, se aquilo não está funcionando naquele município, sim, a população tem os conselhos de direito, sim, que elas além, claro, da Defensoria Pública. Da Defensoria né? Se não está funcionando, recorre à Defensoria Pública. A Defensoria Pública pode tentar resolver a situação administrativamente, e aí, se nem administrativamente, é sem entrar com processo judicial. E se mesmo assim não conseguir, aí vai ter que judicializar mesmo. Mas o importante é que a população saiba que ela tem o Conselho de Direitos, mas que ela tem a Defensoria Pública também para fazer valer os seus direitos. Entendi. Quer falar mais alguma coisa, minha amiga? Só falar da importância que foi esse movimento seu aí, na garantia de direitos. A população trouxe a demanda, né, e você levou essa demanda aí para a LERJ, assim, o quanto que é necessário e fundamental que a população traga essa demanda para a Defensoria Pública. Então, aqui em Caxias tem a Defensora Patrícia, né, que está aí em atuação na tutela coletiva, né, nos direitos coletivos, e também temos outros defensores em atuação. Então, acho que é convocar mesmo, assim, a população que conheça a sua defensoria, né, a defensoria local, e que esteja participando ali da defensoria. E se também tiver alguma situação que não funcione, alguma queixa, alguma reclamação, alguma coisa, faça a ouvidoria. Porque nós temos uma ouvidoria externa, que é justamente para onde devem ser encaminhadas as reclamações, as queixas, para a defensoria melhorar a qualidade do seu serviço, porque é a prestação de serviço público, e toda prestação de serviço público precisa ser muito qualificada e muito bem qualificada. Então, nós temos uma ouvidoria externa, a Fabiana Silva é a nossa ouvidora externa, e importante fazer uma queixa, uma reclamação, e também elogio se estiver prestando um bom serviço, né? Com certeza. Então, é para marcar que também existe esse mecanismo aí de qualidade e de reclamação dentro da Defensoria Pública. E que é um serviço sério, né? A gente está aqui com uma cartilha, ó, vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Toda criança tem direitos.
Qual de vocês dois vão me explicar sobre essa cartilha aqui, maravilhosa, que eu tô achando linda? Pode explicar as duas. Acho que, assim, os trabalhos que as cartilhas, né? Como você, quando você falou da cartilha, eu falei, opa! Mais uma, gente. Eu fiz uma particular. Ó, tá vendo? Quanto que é importante a gente tá trabalhando a informação, o acesso a direitos e a informação de direitos, né? Para a nossa população. E, então, as cartilhas um desses mecanismos, né? Uma dessas formas de linguagem, assim como esse podcast também Isso. Mas a cartilha também que aí a gente fala sobre diferentes formas de direitos. Essa da criança e adolescente aqui é para criança e para adolescente, porque se a gente tá falando criança e adolescente, a gente tem que falar na linguagem. Essa daqui é mais para criança, tá? Não é para adolescente, não. Essa é mais para criança. Então, falar sobre... Aqui a gente fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre... aqui, olha, tem bem... Dá para eles verem aqui? Para o pessoal ver? Então, assim, tem os princípios. Os 10 princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e aí ela vai preencher de forma lúdica, né? Através de desenho, pintura, ela vai aprendendo os direitos da criança de forma lúdica. Perfeito. Isso bem interativa. Dá para trabalhar nas escolas. Eu tô vendo isso aqui, ó, desaparecimento de crianças. O que fazer para evitar? Isso. Isso aqui é um tema muito recente do menino lá do Rio, né? Do mar, que desapareceu misteriosamente e que muitos falam que foi por afogamento, mas que é um grande indício de que tenha sido realmente raptado, né? E aí, essa questão da cartilha é muito importante. Talvez se a mãe tivesse mais atenta ao filho, ou o filho estivesse mais próximo à mãe. A gente não sabe da realidade do que aconteceu, mas eu estou dando uma hipótese aqui. Sim. A cartilha, ela dá dicas, né, de como identificar a criança, né? Procure sempre identificar a criança ao sair de casa, faça a carteira de identidade ainda na infância, isso é muito importante, porque a gente vê criança sempre com certidão de nascimento, mas não tem a identidade. E não tem idade para fazer identidade, gente. Então, isso é importante a gente falar. Assim que nascer, pode fazer a identidade da criança. É necessário que faça. Então, assim, um aninho de idade. E também orienta o que fazer em caso de desaparecimento. Telefones úteis, o que procurar, o que fazer, né? Enfim, as cartilhas, elas são informativas e elas dão um caminho do que fazer em determinadas situações. Por exemplo, caso de adolescente que foi apreendido. Meu filho foi apreendido, o que devo fazer agora? Qual é o passo a passo, né? Que aquele adolescente cometeu um ato infracional em alguma situação e precisou receber uma medida de internação, né? Precisa de uma defesa técnica, né? O que eu faço agora? Qual é o caminho que o responsável deve seguir? Tem essa aqui também, a criança foi acolhida, o que devo fazer, né? A criança foi encaminhada para o abrigo, o que o responsável deve fazer? O que é abrigo, né? O que é uma audiência? O que é a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude? O que é a Vara da Infância e Juventude? Porque são linguagens que, para quem não é da área de direito, difícil mesmo, né? O que eu devo fazer para ter a minha criança de volta, né? O que eu devo fazer? Quem procurar? Procure a Defensoria Pública imediatamente. Tem os canais de comunicação da Defensoria Pública. Enfim, as cartilhas, elas têm, né? Tem a da criança vítima de violência. Até pedagógica, né? Sim. É uma dimensão pedagógica. Tem a da violência contra a criança e adolescente, que fala dos tipos de violência, né? Quais são os canais de denúncia também. Ou seja, tem um bom material que pode ser físico ou digital. Então, a gente tem lá no site da Defensoria Pública, só digitar, dá o Google Defensoria Pública e vai ali no site da Defensoria e tem materiais e essas cartilhas estão ali. Tem inúmeras outras também, né? Direitos humanos, tem uma também muito importante da questão do óbito, né? Falecimento de um familiar, como proceder para ter o acesso gratuito ao direito ali, ao sepultamento gratuito. Enfim, tem inúmeras informações de acesso a direitos, né, e de conhecimento de direitos que estão lá no site da Defensoria, só baixar gratuitamente, e algumas nós temos impressas e é só ir ao espaço da Defensoria e fazer... Já pode adquirir também. Isso, também. Meninas, olha, foi um prazer falar com vocês, mas eu tenho só um negócio para terminar aqui, que todo podcast, como hoje foi muito sério,
tem que terminar mais uma descontração, assim. Eu faço um negócio de Marília Gabriela aqui, mas eu não sou Marília Gabriela, eu sou a Andréia Gabriela, né? Sei. Tipo assim, o bate e volta, assim, sabe? Então, vou começar por você, assim. Sonho. Viver com saúde e com a minha família. Uma alegria. Alegria. Ver as políticas públicas acontecendo para a infância. Isso. Perfeito. É um sonho também. Uma tristeza. A violência contra a criança e adolescente. E a deficiência das políticas públicas. O que não pode faltar no mundo? Crianças. Vocês não podem faltar. O que não pode faltar na sua casa? Minha casa. Eu acho que eu sei. Eu não sei. Eu acho. Sabedoria. Viu? Harmonia. A menina. Eu ia falar livros. Livros. Não podem faltar na casa dessa menina, que ela estuda, né? Quer viver na escola, então. Não, é porque hoje em dia tem livros e tem artigos acadêmicos, dissertações, tem muito material virtual também. Então, professora, né? Não é, menina. Meninas, foi um prazer falar com vocês. Eu quero agradecer a Defensoria Pública, né, por ter liberado vocês aqui para estarem conosco. Eu acredito que isso tenha sido o primeiro de muitos, porque isso aqui abre portas e eu acho que outras pessoas poderão assistir também e terão a curiosidade de estar falando com vocês ou com alguém da Defensoria, enfim, mas que vocês possam, assim, aonde estiverem, lançar informações e deixar as pessoas entrarem no universo da Defensoria e se envolver mesmo, e quanto mais informação, eu acredito que seja melhor. Tá? A gente que agradece esse espaço de divulgar a Defensoria e um sonho que eu tenho é que a Defensoria esteja na boca do povo, né? Em todo lugar que a gente vai, a gente fala isso, e o quanto que é fundamental que as pessoas conheçam e acessam a Defensoria. Então, obrigada pela oportunidade de falar da Defensoria. Que a população cobre, né, pelas políticas públicas, pela execução, que é direito, não é favor, viu, gente? Isso. Política pública não é favor, e já está pago, porque a gente paga imposto. Previsto em lei. Já está pago, já está só pago. Cobrar. Exatamente. Tem que cobrar pelos seus direitos. Política pública é direito, não é favor. Então é isso. Cobrar pelos seus infância e adolescente é prioridade. E eu sempre termino assim, quando falo de criança, o coração da criança é de quem chegar primeiro. Eu sempre falo isso. Então, assim, que vocês possam fazer continuar fazendo o melhor pelas nossas crianças e pode contar com a gente também para qualquer coisa. Tá bom, meninas? Obrigada. Gente, ótimo, vamos encerrando aqui nosso podcast. Até a próxima semana com mais algum assunto super importante, né? E lembrando que estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.